a mais uma aula. Seja bem-vindo aí a assistir mais essa aula aí. Fiquem à vontade, com bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre a população brasileira e seus movimentos. É um assunto um pouquinho diferente, saindo ali da parte física, vindo para mais essa parte quantitativo de pessoas no Brasil. E nós vamos falar de Maranhão, vamos falar de São Luís, tá? Então a gente vai vindo dessa escalinha aí, de maior para o menor até chegar no seu município. Com relação a isso, a gente tem aqui a distribuição da população brasileira no território nacional, né? Esses dados aqui estão no teu livrinho, e vocês vão procurar lá logo bem no início, tem, na hora que vocês estiverem estudando, porque vocês vão estudando, vocês vão logo também, eu tenho certeza aí que fazendo aquelas atividades. Então, a geografia utiliza-se dos conceitos de demografia, né? Conceito demográfico para falar de quantidade de pessoas. Quanto mais densidade demográfica, significa quantidade de pessoas por área. Geralmente essa área é medida em quilômetros quadrados. E aí a geografia utiliza-se desses conceitos para compreender melhor essa dinâmica da população, né? Então, esta população ela se comporta dentro de um espaço, e esse espaço é chamado de espaço geográfico, onde é medida a quantidade de pessoas de uma determinada área em quilômetros quadrados. E aí a gente vai andar um pouco mais e vai ver como é que isso se comporta. Mas por aqui nós temos aqui que vocês irão preencher bem logo de cara essa questão da população total de um determinado local aí, né? E dependendo do ano. Aí sugere-se que vocês pesquisem exatamente aqui nesse site do IBGE, tá? Aí vocês vão no site do IBGE, pesquisar a questão aqui, já está te dando que a população mundial em 2019 seria de 7 bilhões, 7,6 bilhões, 2019 no Brasil, 209 milhões de habitantes, né? E no Maranhão, que no caso aqui seria a tua unidade da federação, quantos milhões de habitantes tínhamos no Maranhão? Vocês vão pesquisar, tá, gente? Pesquisa no site. E no município? Qual município? O seu município, que estou falando aqui, complete com o município da sua escola, tá? Então, o município da sua escola é São Luís, independentemente se você mora em Ribamar, em Raposa, em Passo do Lumiar, mas vocês moram todos em São Luís, mas e é exatamente disso que vocês vão completar, beleza? Vamos pesquisar lá, tá, gente? Pesquisa no site, é bem complicada a pesquisa no site do IBGE. Por isso eu adiantei um pouquinho, sou um professorzinho bonzinho para vocês, né? Olha só. No Brasil, né, o Brasil tem uma área total de 8 bilhões 510 milhões 295 mil 914 quilômetros quadrados. Tudo isso aqui, se eu pegasse desse pontinho aqui e fosse medir toda essa circunferência aqui e depois fosse calcular a área disso, daria isso aqui. Não vamos fazer porque já foi feito, tá? Essa área aqui. Dentro desta área toda aqui, tem em população estimada pelo IBGE em 2019, 210 milhões de habitantes. Bastante gente, né? Então, dentro desse território todo, dentro dessa área toda, eu comporto 210 milhões de habitantes. Esses 210 estão de forma bem distribuídas? Não. Se tivesse tudo certinho, cada um no seu canto, daria uma distância bem grande. Significa dizer que essa distância um do outro ia ser uma distância considerável, porque aqui vem para densidade demográfica. O que é essa densidade demográfica?
dentro desta área aqui, a média seria de 24 ou 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Significa, se eu tirasse um quadradinho aqui, dentro desse quadradinho imaginário aqui, eu teria que ter esse quadradinho medindo aí 1 quilômetro quadrado, seria de 22 pessoas dentro desse 1 quilômetro quadrado. Mas, na verdade, depende de onde é essa área. Geralmente, o Brasil é populoso por aqui, ó. Povoado, quer dizer. Então, seguindo. Chegamos no Maranhão. O Maranhão tem uma área total de 329 milhões 642 quilômetros, 1.182 quilômetros quadrados. Lei direita, 329 milhões 642.182 quilômetros quadrados. Dentro dessa área total do Maranhão, essa área aqui que está nessa cor para vocês, eu tenho uma população aí de 7.075.181 pessoas em 2019. Esses dados aqui, gente, são do IBGE. Para vocês pesquisarem, eu já pesquisei e já trouxe para vocês. E dentro dessa área, ela toda dividida por quilômetros quadrados, para cada quilômetro eu daria para colocar 19,1 pessoa, né? Também, assim como o Brasil, o Maranhão não tem a maior concentração de pessoas bem distribuída, melhor, a quantidade de pessoas não é bem distribuída dentro do território. A maior concentração de pessoas está em alguns pontos, que é aqui na ilha, tem aqui na ilha do Maranhão, em Imperatriz, mais ou menos aqui na região central, né? Então não está bem adensado ainda. Então quer dizer que para cada quilômetro você tem 22 pessoas, diferente de alguns outros estados, como São Paulo, você tem uma densidade bem maior, tá? E observem esse gráfico aqui que mede a população de 70.872 até 2010. Observem a curva que veio fazendo, ó. A população foi crescendo devagarzinho, depois deu uma acelerada aqui, ó. Foi crescendo, crescendo. 1970 deu de 60 a 70 deu uma baixada aqui, ó. E aí depois cresceu de novo. Boom, cresceu a população maranhense. Esse crescimento está aí em torno de quase 20, ó, que é da densidade 19,81. Isso aumentou essa questão da densidade demográfica por quilômetro quadrado. E São Luís? São Luís, esse municípiozinho aqui, né? Esses dados aqui, todos são do IBGE. A área total do município é de 582.974 quilômetros quadrados. Dentro dessa área, comporta em 1900, só em São Luís, tá, gente? Em 2019, comportava aí 1.101.884 pessoas, só aqui. 1 milhão. E o Maranhão tinha quantos mil habitantes? Não lembra, né? Vou te lembrar. 7 milhões. É isso mesmo, 7 milhões. E desses 7, 1 milhão estava só em São Luís. Lembrando aí que o Maranhão tem 217 municípios. Imagina se tivesse para cada município 1 milhão. Seria aí 217 milhões de pessoas, né? Não. Então, a maior concentração está na ilha e só na capital, São Luís, tem 1 milhão, tá, gente? Então, aqui a curva, né, da densidade demográfica. Não, na verdade isso aqui já é do IDH. O que é isso? IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano no município. O Índice de Desenvolvimento Humano no município aqui significa, está dizendo que o IDH, a gente vai de 0 a 9. Quanto mais próximo de 9, ele está bom. Então,
São Luís, dentro do estado do Maranhão, tem o melhor IDH, né? É 0,768, quase 0,8. Então tá quase bom. Lembrando que isso vai pegar a renda dividida do total, né? Total da renda aí, com a qualidade de vida, medindo a qualidade de vida das pessoas, o saneamento básico, né? E para poder dar essas qualidades, São Luís tem um considerável saneamento básico comparado a outros municípios do estado do Maranhão, né? Também tem ruas asfaltadas, tem esgoto sanitário e tal. Isso é que vai medir a qualidade de vida da população. Muitos municípios a realidade é bem diferente, tá bom, gente? Com relação a essa população e população por área, por número de habitantes e por área, tem uns dois termos que vocês devem prestar atenção. População absoluta é a população total de uma área determinada, né? Essa população total, ela é o número de habitantes dentro daquele círculo. Por exemplo, lá do Brasil que eu falei para vocês, dentro do Brasil tem uma população total, ou seja, a população absoluta. A população absoluta é o que é compreendida dentro dessa área total. E a população relativa é a população que é referente à quantidade de habitantes naquela área. Aí, por exemplo, eu tenho o Brasil e o Brasil é gigantesco, mas no estado do Amazonas não tem a mesma quantidade de pessoas que tem em São Paulo. Não, no estado do Maranhão não tem a mesma quantidade de pessoas que tem Fortaleza, é bem mais adensada, Fortaleza, Ceará, né? Fortaleza é a capital do Ceará. Então, nós vamos ver aqui as fórmulas de como se calcular essa área, tá? Essa área por habitantes. Então, a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica ela é medida de acordo com a população absoluta, que é a população total de um país, de um lugar, dividido pela área ocupada, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, só São Luís, eu pego a população total de São Luís e divido pelo tamanho da área de São Luís, né? População total, 1 milhão de habitantes, dividido por 8 milhões de quilômetros quadrados, né? 8 milhões. 500 mil quilômetros quadrados. Divido o número da população pelo tamanho da área. Vamos ver como é que fica isso. É como se eu pegasse aqui, para cada quilômetro, 1 quilômetro quadrado significa dizer que eu tenho 1000 metros aqui, ou 1 quilômetro, não é 1 quilômetro quadrado, 1000 metros aqui, por 1000 metros aqui. Isso vezes isso vai dar 1 quilômetro quadrado. Tá? Dentro desse quilômetro quadrado, quantos habitantes eu teria, né? Olha só, aí eu vou medir essa população, ó, pego a população, número de habitantes e divido pela área ocupada. Ó, o número de habitantes divide pela área ocupada, certo? Então tá aqui mais ou menos o que seria a densidade demográfica do Brasil. 209.288.280 pessoas, dividida pela área total do Brasil, 8.515.759 quilômetros quadrados. Então, essa quantidade de população total do Brasil dividido pela área é igual a 24 pessoas por quilômetro quadrado, certo? 24 pessoas caberiam dentro desse quadradinho aqui. Entenderam agora? Então, no mundo, países mais populosos do mundo em 2017 milhões de habitantes, seria aqui quem que levaria o troféu? A China, né?
Falou de quantidade de pessoas, já tivendo em mente a China, mas eu estou falando aqui de países mais populosos, né? Então, em milhões de quilômetros, em milhões de habitantes. A China é o país mais populoso. Lembrando que populoso é diferente de ser povoado. Então, mais populoso tem mais habitantes, tem um maior número de habitantes, ó. E seguido da Índia, com o segundo maior número, depois vem os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil, né? Aí chegaria a esse gráfico aqui. Beleza. Presta atenção. A China leva em maior número de pessoas, então, por ser maior número de pessoas no país, eu tenho o termo populoso. É o país mais populoso, que não é a mesma coisa de mais povoado. Olha só. Quando eu falo de países com a maior densidade demográfica, lembrando que densidade demográfica é o número de pessoas por área, né? Em habitantes por quilômetro quadrado, aí para cada quilômetro leva Mônaco, né? Mônaco leva aqui 19.347 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muita gente. Seguido de Singapura, de Bahrein, de Malta, Bangladesh. O Brasil nem aparece aqui, tá, gente? Porque o Brasil é gigantesco. O país é o quinto maior país do mundo, mas não tem um número de população ali muito afogada, não. Vocês vão ver a maior quantidade de pessoas no Brasil é dentro das grandes capitais, das maiores aglomerações urbanas, né? Geralmente aí das regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, nas capitais, principalmente nas capitais, tá bom? Assim como é aqui no Maranhão. E geralmente essas capitais, olha aqui aquele gráfico, aqueles dois gráficos juntos aqui para vocês terem a ideia. Os países mais populosos são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Os mais povoados, os com maior densidade, a maior quantidade de pessoas por quilômetros quadrado são Mônaco, Singapura, Bahrein, Malta e Bangladesh. São esses. A diferença é que esses aqui têm a maior área. Tem muita gente? Tem. Eles têm o maior número de pessoas. Tem maior área? Não. Aqui eles têm o maior número de pessoas morando no seu território. Porém, eles têm uma grande extensão territorial. Por eles terem uma grande extensão territorial, ficaria bem mais dividido, né? Caberia bem mais pessoas. Por exemplo, a China é o país com o maior número de habitantes, porém lá as pessoas não ocupam uma área gigantesca que tem, que é deserto. Então, por ser deserto, ter suas complicações climáticas, as pessoas não habitam naquele território e superlotam outros territórios, como Pequim, que tem uma grande densidade demográfica, né? Lá na China. E o Brasil, essa densidade demográfica aqui em 2010, né, aqui tem um mapa de habitantes por quilômetro quadrado, vocês vão ver que os menores índices aqui até os maiores índices, vamos para a questão de cor. Então, o vermelho que está dizendo que é o maior, acima de 100 pessoas aqui por quilômetro quadrado. Onde é que tem acima de 100 pessoas por quilômetro? Nessas áreas vermelhas. Manaus está destacadão aqui, ó, São Paulo, Florianópolis aqui, Santa Catarina. Então, observem que devido às condições de povoamento do Brasil, o Brasil foi povoado, começou a ser explorado pelo litoral, né? Começando aqui de Salvador, chegada dos portugueses, dos colonos e tal. E aí eles começaram a explorar o pau-brasil, a zona da mata, onde tinha maior quantidade. Aí migraram para cá, para a região sudeste, para a exploração do café e também seguido da mineração, né, em Minas Gerais e tal.
E isso fez com que essa região aqui fosse sendo mais evoluída e atraísse a maior quantidade de pessoas. E seguida aqui da região Nordeste também, né? Que tem também uma grande densidade de habitantes por área, tá bom? Então, olha só, população absoluta de 1872 a 2018, milhões de habitantes. Esta população absoluta aqui, ó, foi só crescendo, né? 2018, o Brasil tinha aí 208 milhões de habitantes dentro do seu território, né? E hoje nós temos aí acima de 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE, tá, gente? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, tá bom? Até a próxima.